É o seguinte, né? Eu me lembrei do episódio do começo dos anos 90. São José foi disputar o Brasileirão de 90 como vice-campeão da Série B de 89, terminou o ano, acabou rebaixado, houve aquela maracutaia lá que devolveu os pontos para o Vitória da Bahia, que utilizou assim o Nardella meia do Joinville de forma irregular, mas daí houve aquela maracutaia toda, o São José caiu no tapetão, a imprensa, a grande imprensa, não deu muita importância para isso. Hoje daria, hoje seria meme na internet, um monte de coisa aconteceria, mas naquela época não, né? E o São José teve o presidente Pedro Ives se afastando, cansado, falou, vou dar um tempo. Aí o José Pedro Dominicali, Pedrinho Dominicali, que entrevistamos recentemente, assumiu. No final de 92, estava terminando o mandato do Pedrinho Dominicali e haveria a renovação de 2/3 do Conselho Deliberativo. 45 conselheiros, 30 seriam renovados e depois haveria a eleição da diretoria executiva. E o José Pedro Dominicali, com um bom trabalho no polo esportivo, com o social de São José bombando, ele tinha lá, de uma forma meio oculta, uma chapa que era a grande favorita para ganhar a eleição junto aos sócios. Os sócios ali, frequentadores, estavam satisfeitos com o que encontravam no clube. E o Pedro Ives, entendendo que a eleição estava já direcionada para uma vitória do grupo do Pedrinho Dominicali, foi viajar. E o Diego Lameiro, que era o homem forte do futebol de São José, da dobradinha com o Pedro Ives, disse, não, eu vou ganhar a eleição e você vai ser de novo o presidente. E o Pedro Ives não acreditou nisso. E o Diego Lameiro, com conhecimento dele, principalmente conhecendo o pessoal da velha guarda, aqueles sócios que no dia da eleição reapareceram, dizendo que não saíam de casa há mais de um ano, mas foram lá por causa da necessidade de ajudar o São José, o Diego Lameiro, o grupo dele, conseguiu ganhar a eleição e renovou o conselho, colocando lá 30 integrantes novos. E ficou, é claro, com a votação garantida também para a escolha da presidência executiva. O Pedro Ives, surpreendido com a vitória do grupo de Diego Lameiro, confirmou que não poderia voltar, que politicamente ele precisava se afastar. E aí que surgiu o Henrique Ferro, o advogado Henrique Ferro. Ele era advogado do jornal Vale Paraibano. Sempre falava sobre o São José, dizia que gostaria de ser presidente. E o Ney José Santana, editor do jornal O Vale, editor de esportes, trabalhando comigo sobre da história que haveria uma reunião à noite do Conselho Deliberativo e talvez sem candidato à presidência. Conversou com o Henrique Ferro, que gostou da ideia, eu que tinha o contato direto com o Diego Lameiro por conta do noticiário futebolístico do São José, fiz a ponte, Diego Lameiro e Henrique Ferro conversaram, se acertaram, à noite o Henrique Ferro foi apresentado e eleito por aclamação, e aí virou presidente do São José, 92, 93, foi reeleito para 94, 95, subiu com o São José, aliás, foi eleito para, exatamente, 93, 94, 95, 96, subiu em 96 para a primeira divisão, e aí ele era apoiado pela TecSat, o grupo que praticamente mantinha ali a saúde, o fôlego financeiro do futebol do São José, e a TecSat queria uma presidente para fazer um trabalho de marketing, e queria a vereadora Lindonice de Brito no cargo, né? E aí o Henrique Ferro se afastou, a Lindonice de Brito assumiu e o São José disputou o Paulistão de 97. Então, só para contar mais um detalhe assim das coisas que o São José já teve que fazer e se virar para continuar existindo, resistindo e ganhando, que é o mais importante, porque o Henrique Ferro foi o último presidente que levou o time para a principal divisão do Campeonato Paulista, João Gabriel. Ô Valtenci, você sabe dizer, eu acredito que sim, se ela foi a primeira presidente mulher na história de um clube no futebol brasileiro? Não, foi não, tinha uma outra lá que eu não me lembro qual o nome dela, mas já tinha sido presidente de um time, mas aqui em São Paulo, da primeira divisão, sim, foi a primeira presidente. Mas a Marlene Matheus, no Corinthians, se não me engano, já havia sido presidente também. Tá, depois teve uma Patrícia, ela veio depois, mas foi uma grande novidade, né? Lindonice de Brito, presidente do São José, aí o Edmundo estava de saída no Vasco da Gama, poderia ser negociado, a federação falou que iria contratar um jogador craque, colocar no time paulista, ela disse que se interessava pelo Edmundo, foi aquele barulho todo, né? Já pensou? Claro, estava fora de questão, mas como a presidente do clube falou, virou notícia.
E o São José foi para o campeonato, passou um aperto, quase caiu, teve o gol lá do Toninho Cecílio, centroavante improvisado na última rodada, mas se virou, se manteve na primeira divisão naquele ano e foi realmente histórico. Só que a Lindonice de Brito, logo após o Campeonato Paulista, sentindo que a pressão era muito forte, que tinha passado um sufoco enorme com o time, ela renunciou ao cargo e aí um grupo com Pedro Ives e Diego Lameiro foi montado e o São José chegou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série C no segundo semestre e quase também conseguiu classificação, jogou, foi quando o Martins Pereira esteve fechado, daquele problema todo, que um promotor de justiça considerou que o estádio precisava abrir mais portões de segurança, precisava ter acessibilidade, coisa e tal, e a gente até brincava, né, porque foram instalados vários banheiros e cerca assim de 32 vasos sanitários. Até a gente brincava que em Paris tinha o Parque dos Príncipes e em São José dos Campos tinha o Parque das Privadas, viu, João Gabriel? Entendi, interessante, você comentou. Então, ela teve São José teve Lindonice, né, como a primeira presidente mulher aqui, né, do São Paulo e tal, e foi da história do São José. Ela acabou não aguentando a pressão, né, eu imagino que se hoje a pressão é meio complicada, imagina naquela época que o São José estava em mais evidência ainda na cidade, né, 4h56, inclusive eu vi ontem, assisti uma entrevista do Celso, o presidente Celso, para um canal do YouTube, que até não me recordo o nome agora, se não estou enganado, acho que é Escanteio, e eu vi o presidente Celso comentando então sobre esse negócio da pressão de ser o presidente do São José Esporte Clube. Ele falou que aqui em São José, né, já tinha até comentado da questão que aqui em São José você tem o prefeito da cidade, você tem o presidente da Câmara, você tem o presidente do São José Esporte Clube, né? Então essa questão da pressão foi falada bastante, né? Tudo que um presidente fala pode também virar algo estrondoso. Eu falo isso porque ontem eu assisti a entrevista do Celso e ele comentou sobre o Edson Vieira, disse que o Edson Vieira estava em outro mundo, né? Ele falou com essas palavras que ele estava em outro mundo, e ele não falou na maldade não, falou porque o Edson Vieira, né, estava longe da Série A3, ele, tinha subido São Bento de Sorocaba, estava numa Série C, ele não estava acostumado com a Série A3, e ele comentou, né, nesse sentido, de que o Edson Vieira estava num outro mundo. E aí saiu a manchete: presidente do São José Esporte Clube detona Edson Vieira, abre aspas, estava em outro mundo. Olha como são as coisas, Altenci. Mas é assim que muitas vezes funciona, né? O jornalismo, para chamar atenção, não deixa de ser verdade, ele disse isso, mas aí você vai contextualizar a frase e você vê que a colocação foi de uma outra forma, né? E é normal, é absolutamente normal, o futebol traz essas coisas mesmo, mas eu falando aqui de Henrique Ferro, de Ed Lameiro, contando a história, o Ed Lameiro mesmo dizia que se não aguenta pressão, fica em casa. Se quer assumir um time como o São José, tem que aguentar pressão e tem que dar um jeito de sair dela, né? Então, eu também penso assim, você, como gosta de São José, muita gente que gosta de São José, nós gostaríamos um dia de chegar à presidência do clube fazendo um bom trabalho, mas cada um tem os seus limites, né? O sujeito tem que